Como eu já disse para vocês, ontem rolou uma entrevista no Multishow com todos os participantes do Big Brother Brasil 22, menos o Rodrigo, que está internado atualmente. Até mesmo o Thiago Abravanel e Maria participaram da dinâmica. O Thiago desistiu do programa, a Maria foi expulsa, mas ambos participaram. Mas acontece que uma polêmica muito grande envolveu o campeão do programa. O Arthur Aguiar venceu o BBB com quase 70% dos votos, mas parece que os apresentadores e os participantes do BBB 22 ignoram esse fato. Eles acham que o Arthur é um grande rejeitado pelo público e sempre querem humilhar ele ao vivo. Por sinal, no começo do programa, a Ana Clara já chamou o Arthur ali para questionar ele sobre uma situação e tentar colocar o campeão em uma grande saia justa. Ela perguntou o seguinte: "E aí, Arthur, você ainda acha que jogou sozinho?" O Arthur respondeu de forma bem calma e coerente: "Eu acho que joguei bastante tempo sozinho e acho que a questão não era sobre a fala se eu estava sozinho ou não, eram em algumas atitudes que me faziam sentir sozinho jogando sozinho." O Bruno De Luca, inclusive, foi incisivo e disse que os meninos jogavam junto com o Arthur em alguns momentos e que ele não jogava sozinho. O Arthur rebateu e citou uma prova. Tem inclusive um VT do PA dizendo assim: "Ele fala as coisas, mas a gente não compra tudo." Ou seja, eu falava e eles não jogavam comigo. Eu tentava falar no ouvido deles diversas vezes: "Vamos jogar, vamos criar estratégia", mas eles não compravam. Eu acho que chegou um determinado momento do jogo, depois de vários paredões, em que as pessoas começaram a querer jogar mais e se abriram mais para essa possibilidade. O próprio DG foi um que não sabia muito como jogar e aos poucos foi se abrindo. Ele se colocou diversas vezes na reta, mas depois ele foi entendendo sobre o jogo. O Thiago, por exemplo, era uma pessoa lá dentro que era muito importante para mim como pessoa, mas que eu não conseguia jogar por os pensamentos não baterem. Mas tá tudo bem, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, não tem o certo e o errado. Aí a Ana Clara brincou: "Mas também ninguém conseguia jogar com o Thiago, né? E tá tudo bem." E aí mostrou a afeição ali do Thiago. Mas, pessoal, o interessante disso tudo é que enquanto o Arthur falava e se defendia dessa saia justa que ele foi colocado ao vivo, os brothers que estavam ouvindo fizeram diversas feições que deu pra ver que eles estavam rejeitando o Arthur. Deu pra ver que todo mundo estava cagando para que o Arthur estava falando. Véio, foi muito nítido isso. E se você quiser assistir essa cena, está lá no meu Instagram, @marquiavlooficial, para vocês verem como o Arthur foi rejeitado pela galera do BBB. Eu senti até que o PA e o DG fizeram feições de desprezo enquanto o Arthur estava falando. E eu não acho que o Arthur esteja errado não. Nesse BBB, ninguém quis jogar. Ou vocês não se lembram do comecinho do programa, em que ninguém queria nada com nada? Vocês lembram que foi o BBB do amor, né? E todo mundo apoiava isso. O Arthur que botou lenha na fogueira. E no começo, sim, ele jogava sozinho. E no meio e pro final, ele jogou sozinho diversas vezes. Ele não está errado nesse aspecto. Ele jogou sim algumas vezes com os meninos. Só que ele teve que forçar essa situação. Sempre que saíam do programa, os ex-BBBs iam dando emojis para cada um. E aí no Multishow a eliminação, cada um recebeu o pódio ali dos emojis, né? Então a pessoa mais falsa, a pessoa mais querida, a mais querida foi a Slo, pessoal. Que coisa, né? E aí teve o nota de R$3, o pódio, que foi o mais falso. Vale frisar, essa foi uma votação dos próprios participantes do programa, não tem nada a ver com o público. Quem ganhou esse prêmio de nota de R$3 foi nada mais nada menos do que Arthur Aguiar. Em segundo ficou o Gustavo e em terceiro a Laís. O casalzinho ficou ali no pódio também. O Arthur comentou sobre ter ganhado esse prêmio e vejam só o que ele falou: "Pra mim, isso aqui não é nada diferente do que aconteceu o programa todo. O público acompanhou o programa e o resultado está aí. Isso aqui, para mim, não é nada diferente dos jogos da discórdia, de todas as segundas-feiras." Então sim, o Arthur sempre era atacado nos jogos da discórdia, só que ele tem o melhor argumento ao seu favor. Eu fui campeão do programa, velho. O que vocês estão falando? O público concorda comigo.
E uma das coisas que fizeram o Arthur ser considerado nota de R$3 por outros brothers foi o fato dele dizer sempre que o paredão falso era sim um paredão, que tinha que ser contado como um paredão. Muitos não concordavam. Aí a Ana Clara, para colocar fogo no parquinho, perguntou se o paredão falso era considerado um paredão ou não, o que os brothers achavam. E aí todos levantaram a plaquinha e somente Eslo, DG, Eli, Jesse e Vini votaram a favor do Arthur, dizendo que o paredão falso valia sim como um paredão. O DG, por mais que tenha feito uma feição de desprezo anteriormente, ele se mostrou leal ao Arthur nesse sentido. E ele votou a favor do Arthur e mostrou que ele não está sendo influenciado por outras pessoas, assim como o Scooby e o PA parecem que estão sendo. Por exemplo, o PA não levantou a plaquinha nesse momento, ele decidiu não responder. E o Scooby votou contra o Arthur. Por sinal, o Scooby se manteve distante do Arthur durante toda essa entrevista, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. O Thiago Abravanel, que se diz tão amigo do Arthur, também ficou meio confuso ali na hora de votar, e a Maria também. Depois disso, teve um prêmio na Rede BBB. Aí sim, um prêmio escolhido pelo público. O público votou quem fez a maior fic. Fic é, no caso, uma história mentirosa. E aí, tinham algumas opções. O Arthur foi o grande vencedor com 27,01% dos votos. A grande fic do Arthur seria que ele jogaria sozinho. O público escolheu que o Arthur não jogou sozinho. Confiram só o que o Arthur disse. Eu joguei sozinho grande parte do jogo, e para a reta final foi quando eu consegui fazer com que os meninos viessem juntos, mas infelizmente não consegui jogar com eles desde o início. Eu acho que eu falava muito no ouvido deles o tempo todo. Eu falava, tem que jogar, é um jogo, e a galera não comprava não. Bom, o Arthur foi o vencedor com 27%, como eu disse pra vocês. Em segundo ficou a Laís com o telefone sem fio, porque ela contava algumas coisas que ela tinha ouvido, mas que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. Então ela ficou com 23,26% dos votos. Em terceiro ficou o BBB, que só a Larissa viu, com 21,22% dos votos. Em quarto ficou o Pregnat, um bebê no BBB, com 17,7% dos votos, que foi aquela fic da Nath estar grávida ou não, né? E em quinto ficou o paredão falso da Jade, com 10,8% dos votos, porque todo mundo achou que a Jade não tinha saído do programa, inclusive o Arthur, e teve uma pegadinha lá de uma menina entrando na casa, que foi a Ana Clara, para dar a entender que seria a Jade. Enfim, então essa foi a fic que ficou em quinto lugar, o Arthur venceu. Mas foi uma votação disputada, né? No entanto, a votação que mais interessou ao Arthur foi aquela lá da final, que ele teve quase 70%. No mais é isso, meus amigos, eu voltarei aqui com outros vídeos. Muito obrigado por terem assistido, continuem ligados aqui na nossa página. Até uma próxima e tchau!